Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h07, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Estamos no Novembro Azul e para nossa entrevista número 753, nós estamos recebendo o médico urologista, Dr. Fernando Ferreira Gomes Filho. Dr. Fernando, bom dia, obrigado por atender a nossa solicitação para essa entrevista. Bom dia, Márcio. Um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema tão importante, Novembro Azul, no mês de novembro, óbvio, né? Para falar para os homens a respeito da prevenção e cuidados masculinos relacionados especificamente ao câncer de próstata. A gente sabe da importância de uma campanha como essa, Novembro Azul, mas os homens também estão se atentando para a importância de fazer esse exame, independente de ser o novembro ou de outros meses do ano, doutor? Bom, vamos lá, Márcio. A Novembro Azul é uma campanha que iniciou, na verdade, lá na Austrália, né? É um país que tem uma história muito importante no combate do câncer de próstata. E ele vem justamente para trazer essa conscientização. O Ministério da Saúde adotou essa campanha aí há mais de 10 anos. Isso vem transformando os cuidados de saúde relacionados à masculinidade. Eu que estou na urologia há pelo menos 15 anos e na medicina há 20 anos, eu percebi essa mudança, né? No começo, quando eu ainda aplicava a urologia, existia muito preconceito em relação ao homem, da parte da sua saúde. Não só do exame de toque de próstata, mas cuidados gerais em relação à saúde. Eu acho que campanhas como essa, em relação ao Novembro Azul, traz conscientização à população. E existe um ditado, na verdade, uma palavra bíblica que fala que a verdade o libertará, né? Então, ter conhecimento a respeito da coisa traz liberdade. A partir do momento que você tem conhecimento a respeito da importância e o que esse simples gesto pode fazer em relação ao cuidado da saúde, especificamente em viver mais e com qualidade, isso transforma a vida do homem e ele vence esse preconceito, trazendo um cuidado muito importante relacionado à sua saúde. Esse preconceito do homem envolvendo masculinidade, né? O toque retal e tudo mais, isso aí a gente percebe que, infelizmente, algumas pessoas ainda divulgam isso. Outro dia nós tivemos aqui um ouvinte dizendo que é só o PSA, o exame sanguíneo, né? Era o suficiente. E não, né? O toque retal, ele é indispensável numa consulta, né, doutor? Vamos lá então, Marcelo. Vamos falar um pouquinho a respeito especificamente disso, né? Primeiro de tudo, essas campanhas, elas visam fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Enquanto ele ainda é curável. Por quê? Se eu aguardar qualquer tipo de sintoma, muitas vezes eu já perdi essa janela de cura. E para levantar essa suspeita, eu tenho que lançar a mão do PSA e do toque de próstata. Sim, se eu fosse escolher um único exame, o mais importante, talvez seja sim o PSA, tá? Mas o toque de próstata, ele vem complementar o PSA. Se eu realizar somente PSA em toda a população e eu tenho 10 pacientes sabidamente com câncer de próstata, eu não vou conseguir levantar a suspeita em 4. Isso é, o PSA ele tem 60% de sensibilidade. Quando eu adiciono o toque de próstata e eu tenho esses mesmos 10 pacientes, eu consigo diagnosticar ou suspeitar o câncer de próstata em 9, né? Então ele aumenta muito a sensibilidade. Talvez não seja necessário fazer o toque de próstata em todas as consultas, né, Márcio? Então, aqueles pacientes que querem fazer em todas as consultas, muitas vezes não precisa, tá? Realmente, mas periodicamente, e aí vai discutir caso a caso, né, dependendo do risco do paciente, é sim um exame indispensável para levantar-se a suspeita do câncer de próstata. E aí, doutora, a gente entra nessa questão do cuidado com a saúde do homem e a preocupação como o senhor falou, é detectar logo no início, né? Quais são os estágios para que a gente consiga entender a importância desse primeiro diagnóstico, né? Como é que surge o câncer de próstata, de onde ele vem, o porquê isso acomete os homens, a questão hereditária, genética? Legal, André, vamos falar um pouquinho a respeito disso então. Primeiramente vamos falar sobre o que é câncer, para a gente conseguir entender, né? O câncer é uma célula que de repente ela para de responder aos mecanismos de controle celular. Então, no nosso corpo, a gente tem um constante turnover de células. Isso é, as células estão se multiplicando e morrendo todo o tempo. Isso a gente percebe muito na nossa pele, né? Quando a pele descama, a gente fala, nossa, tem célula morta aqui, né? Então, isso acontece o tempo todo dentro do nosso corpo. E por algum motivo, né?
geralmente relacionado a hábitos de vida, questões genéticas, hereditárias. Algumas das células, elas param de responder esse turnover celular, esse controle. Então, o celular, ela cresce alucinadamente, sem controle mais, e começa a comer, bem entre aspas, invadir tecidos adjacentes, né? Então, o câncer de próstata é uma das células da próstata, então, que começa a ter esse crescimento celular de forma muito importante. E isso está associado a fatores genéticos hereditários, sim, ao próprio fator masculino e à testosterona, né? Então, os estudos demonstram que o câncer de próstata é uma doença quase que natural do envelhecimento. Hoje a gente sabe que 1 a cada 6 homens vão desenvolver câncer de próstata durante o seu envelhecimento. E por isso que o diagnóstico precoce ele é tão importante. Por ser uma doença muito prevalente e incidente, quando diagnosticado precocemente, é possível se curar mais de 90% dos casos, né? Então, por isso que essas campanhas de Novembro Azul trazem a conscientização para que o homem, mesmo sem nenhum sintoma, venha fazer os exames relacionados à sua prevenção. E os principais fatores de risco é a história familiar, isso é, parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata precoce, ou a etnia negra. São 2 fatores de riscos bem importantes para o câncer de próstata hoje. O primeiro é ser homem, né? O primeiro é ser homem. Porque pela prevalência, Márcio, infelizmente atinge boa parte da população. Eu, particularmente, trazer até aqui nesse processo de desmistificação, eu tenho casos na família, acho que o doutor atende até alguns familiares meus. Mas meu pai teve câncer de próstata, meus 2 irmãos já tiveram sinais na próstata, um teve que retirar. Assim, então, acaba sendo natural, mas o mais importante de tudo, até pelo histórico familiar, é a detecção precoce, né? Quanto tempo a medicina entende como precoce essa detecção, doutor? A qual estágio pode avançar para falar, não, aqui ainda a gente está no começo? É possível mensurar isso? Sim, é possível. Vamos lá então. O toque de próstata e o PSA, eles vão levantar a suspeita do câncer de próstata, perfeito? Mas o exame que faz o diagnóstico é a biópsia de próstata. Então, aqueles pacientes que têm uma alta suspeição para o câncer de próstata baseado em toque e PSA vão ser submetidos à biópsia de próstata. A biópsia de próstata, então, eu tenho o resultado anatomopatológico, isso é, eu vou ter o tipo de célula que cresceu lá dentro, se é maligna ou benigna, e eu vou ter também o potencial de agressividade. Eu estou dizendo isso, André, porque a partir disso a gente vai ter o estagiamento do câncer, né? E a gente diz que ele é precoce quando ele é localizado. Isso é, só está na próstata. Ele não partiu para estruturas adjacentes. Por isso que ele é totalmente assintomático. Quando ele já chega e está localmente avançado, isso é, ele já está maior na próstata, quase em estruturas adjacentes, aí esse paciente vai ter sintoma, né? Ele já é localmente avançado, onde a cura ela ainda pode ser tentada, mas ela é muito difícil. E um terceiro estadio é quando o câncer ele já está disseminado, isso é, ele não está mais somente na próstata, ele já está em órgãos à distância. O principal órgão à distância é o osso, então existem metástase óssea. Nesse momento, o câncer de próstata ele já é incurável. Então, vão se partir para tratamentos paliativos, que são muito bons hoje, porque como você mesmo falou, André, a medicina evoluiu muito, mas o objetivo já não é mais de cura. Então aí a gente já perdeu o nosso principal objetivo relacionado ao câncer de próstata, que é o potencial de cura. Bom, para aquele cidadão que não se atenta, que vai resistir a essa situação, o senhor falou dos sintomas, daí já é um estágio mediano. Quais são os sintomas que o homem pode sentir que acendem a esse alerta? Olha, então vamos falar sobre os sintomas relacionados à próstata. Todos eles vão acender o alerta, né? Principalmente dificuldade urinária, dor à micção, aquela alta frequência de banheiro. Todos esses são sintomas relacionados à próstata, tá? Que por probabilidade é muito mais provável que seja uma hiperplasia prostática benigna, né? Que é algo muito mais importante, digamos assim, de prevalência do que o próprio câncer de próstata. O que é uma hiperplasia, doutor? O crescimento prostático, né? Isso todo homem vai ter. A partir dos 50 anos em média, também está relacionado ao fator masculino, envelhecimento e testosterona.
o homem ele vai crescer a próstata dele. Isso é inexorável ao sexo masculino. Uns homens mais, outros homens menos. Por isso que a gente sempre, quando vai conversar com um senhor ali no banheiro que escuta o jato urinário de algum jovem, eu falo, nossa, meu Deus, eu já tive esse jato algum dia. Já fui assim. Já fui assim, né? Então o jovem ele sempre vai ter um jato muito mais rápido e potente do que o homem durante o envelhecimento. Isso se dá por conta do crescimento da próstata. Quando isso passa a ter sintomas de dificuldade de micção, a gente dá o nome de hiperplasia prostática benigna. Essa é a principal doença da próstata, né? Então, por probabilidade, o homem, isso é para não assustar aqueles ouvintes, né? Então, por probabilidade, se você tem aí algum sintoma urinário, é muito mais provável que você tenha uma hiperplasia prostática benigna do que um câncer de próstata. Mas alguns pacientes com esses sintomas urinários podem ter um câncer localmente avançado ali escondido. Lembrando que nosso principal objetivo do Novembro Azul é trazer conscientização ao homem que ele deve procurar o urologista para fazer seus exames preventivos totalmente assintomático. Tem até uma questão de idade. Mas eu vou propor um desafio pro doutor aqui, Márcio. Que se você pegar um computador, uma tela, um slide, é fácil. Agora eu vou pedir para ele explicar pra gente, em voz, né? Só para quem tá ouvindo o rádio, o que é a próstata. Porque fala próstata, ela cresce. Mas o que é a próstata, doutor? Como que ela funciona? Para que ela serve? Onde é que ela tá no corpo humano? Excelente pergunta. Ó, a próstata é uma glândula que ela abraça 360 graus a uretra, tá? A uretra é o caminho que vai da bexiga até a ponta do seu pênis. Então você imagina que em algum momento, isso é logo abaixo da bexiga, existe uma glândula que abraça, então envolta essa uretra a 360 graus. Em outras palavras, a urina, depois que você libera ela da sua bexiga, antes de sair pela ponta do seu pênis, ela vai passar por dentro da próstata, tá? E a próstata ela tem uma função muito importante relacionada à fertilidade. Basicamente, ela que faz a lubrificação junto com a glândula seminal dos espermatozoides. Então, o seu ejaculado vai cair na tua uretra através da próstata, tá? E então, essa glândula, quando dá pra gente imaginar isso muito bem, né? Se ela cresce, ela pode apertar, então, a uretra e levando a um desconforto urinário. E vamos lá, vou aproveitar esse questionamento, André, para falar um pouquinho a respeito por que o toque de próstata. O urologista não é um médico do intestino, do ânus, das doenças orificiais. Quem é esse médico? É o proctologista e, no caso aqui de Botucatu especificamente, os gastrocirurgiões. Mas por que então o urologista precisa fazer o toque de próstata utilizando-se do ânus, já que ele não é o médico dessa região? Porque a próstata, ela está encostada anatomicamente com o intestino. Por isso que eu aproveitei a sua pergunta. Então, além de ela estar 360 graus relacionado à uretra, ela é muito próxima do intestino, se localizando anterior ao reto. Então, quando o urologista ele coloca o dedo dentro do intestino, ele consegue empurrar o intestino e sentir a consistência da próstata. E olha só que interessante, André. Sabe qual que é o primeiro local onde cresce o câncer? Encostado no intestino. Por isso que é tão importante o toque. Porque basicamente eu estou colocando o dedo aonde primeiro cresce o câncer. E com isso eu consigo identificar se existem potenciais malignos naquela região. Agora, doutor, esse crescimento da próstata com o passar do tempo vai acontecer para todos. Existe algum medicamento para evitar que esse crescimento seja exagerado? E se existir esse medicamento, aí vem o lado do machismo do homem, né? Até que ponto ele pode interferir na vida sexual masculina? Vamos lá então, Marcelo. A gente vai tratar crescimentos de próstata a partir do momento que eles sejam sintomáticos para o homem, tá? Então não vou dar nenhum medicamento com o objetivo de trazer uma prevenção quando o homem está totalmente assintomático do ponto de vista urinário, tá bom? Em outras palavras, próstata grande não me assusta. Por quê? Porque existem homens que cresceram a próstata substancialmente, mas que não cresceram apertando a uretra e mais externamente.
E desde que esse crescimento seja benigno e aquele homem esteja urinando bem, ele não vai precisar de nenhum tratamento, tá? E o contrário também é válido. Isso é, eu tenho homens que têm a próstata pequena, que cresceram muito pouco, mas especificamente cresceram encostado na uretra, apertando o canal do xixi. E esse homem vai demandar um tratamento, tá? Então, respondendo a sua pergunta, Marcelo, a gente só vai introduzir medicamentos focados em próstata para conforto urinário, isso é, para que o paciente urine de uma maneira melhor, tenha mais conforto na sua vida urinária e force menos a sua bexiga. E dentro desses medicamentos, a gente tem duas grandes linhas de medicamento. Aqueles medicamentos que abrem a próstata, isso é, especificamente alargam o canal da uretra, permitindo que o paciente urine melhor, e medicamentos que diminuem o tamanho da próstata, né? Esses medicamentos, então, eles são utilizados exclusivamente para aqueles pacientes que têm sintomas urinários importantes e não de maneira preventiva. Entendi. Agora, com relação a fazer uma cirurgia, precisar passar por um processo cirúrgico, mesmo sem ter o câncer diagnosticado, isso existe também? Deixa eu até aproveitar aqui o gancho, né, que enquanto estava falando do crescimento, tem um termo utilizado que é a raspagem. Pra quem já teve problema de próstata já deve ter ouvido falar nisso, a raspagem da próstata. O que é isso? Se encaixa no que o Márcio disse? Se encaixa, sim. Vamos lá, então. Então a gente está falando a respeito de duas grandes doenças da próstata, né? Uma delas que é o câncer, o qual o Novembro Azul vem trazer toda essa informação. E para o câncer, a principal cirurgia é retirada da próstata. Por quê? Meu objetivo é cura. Tá. Perfeito? Então, quando eu retiro a próstata, eu vou mexer em duas coisas que a próstata não é a principal função dela, mas que ela está muito próxima dessas regiões, que é continência e potência. Então, todo homem que vai retirar a próstata com o objetivo de curar o câncer, ele pode ter um problema relacionado à continência, isso é a capacidade de segurar o xixi, e a potência, isso é a capacidade de ter uma ereção satisfatória durante o ato sexual. Mas então, nosso objetivo é cura de câncer. Então, já responde uma pergunta, Márcio. Então, eu só retiro próstata se eu estou pensando em câncer, se eu tenho diagnóstico de câncer, né? E esse câncer é potencialmente curável. E em cima disso, existem várias técnicas cirúrgicas para retirada de próstata. Dentre elas, cirurgia aberta, cirurgia videolaparoscópica e até cirurgia robótica, né? Que vão ter os seus nuances e os seus detalhes. Agora, quando eu falo de hiperplasia prostática, isso é de crescimento de próstata, e o paciente tem repercussões severas na sua qualidade miccional ou não responde mais a medicamento, aí eu vou falar sobre técnicas que diminuem o tamanho da próstata. Por quê? Eu quero que essa próstata esteja menor, menos obstrutiva, para que ele urine de maneira mais satisfatória. E aí entram essas técnicas às quais vocês estão se referindo, como a popular raspagem, né? Que é a ressecção prostática transuretral, no qual a gente passa uma câmera por dentro da sua uretra, chega até a próstata e amplia esse canal urinário, então tirando fragmentos da próstata nessa região. Então essa é uma cirurgia, então, que não vai retirar a próstata, só vai diminuir o tamanho dela. Por quê? Porque nessa cirurgia não existem riscos importantes relacionados à continência e à potência. Só que esse homem, então, que passou por uma raspagem de próstata, ele continua tendo próstata, ele continua fazendo o acompanhamento dele prostático, por quê? Porque ele ainda tem um risco de câncer, ele tem próstata lá ainda, tá? E, inclusive, essa próstata vai continuar crescendo. Então, não é incomum, depois de certo tempo de uma raspagem de próstata, o paciente precisar de novas cirurgias de raspagem. São 7h26, nós estamos conversando com o Dr. Fernando Ferreira Gomes Filho, médico urologista, Novembro Azul, 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você também fazer a sua pergunta. Nós vamos fazer um rápido intervalo, tomar uma água, já voltamos. 7h31, conversando aqui com o Dr. Fernando Ferreira Gomes Filho, médico urologista, falando a respeito do Novembro Azul. Tem pergunta de ouvinte, né, Ellen? Tem. Uma pergunta para o doutor. Se o exame de toque tem a função de verificar o aumento da glândula, da próstata, não seria possível ver essa alteração através de um ultrassom de abdômen ou qualquer outro exame de imagem? Bacana, muito boa essa pergunta, né? Quem é a pergunta, Ellen?
Essa pergunta é da Patrícia Gomes. Patrícia. Olha só, eu ia julgar, hein? Ia falar que era mais um homem tentando escapar do toque de De próstata. repente foi alguém que pediu para ela perguntar, não sei. Ó, vamos lá então. Especificamente, o toque de próstata não tem o objetivo de mensurar o tamanho da próstata. Ponto. Lembra que eu comentei? O toque de próstata ele serve para eu tocar realmente a próstata e identificar se existe um câncer de próstata. É para isso que ele serve, tá? Então existem outras técnicas para poder realmente mensurar o tamanho da próstata. E se fosse esse o objetivo, outros exames poderiam. Tá? O ultrassom transabdominal é um exame que ele pode mensurar o tamanho da próstata. Mas se você conversar com qualquer radiologista, que é o médico responsável por fazer esse exame, ele vai falar que é um exame que, por a próstata ficar atrás do osso púbico, ele tem uma dificuldade muito grande de mensurar e tem vários fatores de erro. Então ele mensura de forma mais errada. Então o melhor exame para mensurar o tamanho da próstata seria um ultrassom transretal. E já que eu vou fazer um ultrassom transretal, por que não fazer um toque retal, tá? Então, até nisso, essas outras técnicas elas podem falhar na mensuração. E lembrando que o toque de próstata, o meu objetivo não é mensurar, saber o tamanho da próstata. Eu consigo fazer isso através do toque? Consigo também. Urologistas experientes, eles conseguem, através do toque, ter uma ideia e mensurar o tamanho da próstata também, né? Então, é um bônus aí que se tem do toque de próstata. Mas lembrando que o principal objetivo é fazer o diagnóstico precoce de câncer de próstata. Tá certo. O companheiro Lorival Panhosi tem uma pergunta também, né, André? Ele perguntou na questão da dificuldade de urinar, por que ela surge mais à noite e não durante o dia? E uma outra dúvida também que ele traz é a questão do número de PSA. Como é que funciona esse número, doutor? Aonde surge o alerta? Para quem é leigo, eu mesmo não consigo identificar. Qual é a questão do PSA? O que ele mostra pro médico? Bom, então vamos lá, são duas perguntas, né? Falar um pouquinho primeiro a respeito dos desconfortos urinários. Por que eles pioram à noite? Como todo músculo, piora a sua dor à noite, né? Já percebeu que você tá jogando futebol, tomou uma pancada, ali na hora que você tá quente, né? Você nem sente, né? Você fica ali na sua atividade todo dia e até sente um pouquinho, chegou a noite, esfriou, você tá mais calmo, mais tranquilo, você começa a sentir mais, né? Então, o resfriado, durante o dia, você tá bem, você tá ativo, você tá ali fazendo todas as suas coisas do dia a dia, né? Seu metabolismo tá acelerado, chegou a noite, seu resfriado piora, né? Então, por quê? Porque nosso corpo, quando ele tá no período noturno, ele diminui as suas funções, né? Então, ele fica mais preguiçoso, bem entre aspas, e você sente mais essa frequência noturna, então. Uma outra questão, particularmente relacionado à parte urinária, né? É que durante o dia você também toma mais água, você tá mais ativo, você tá tomando mais água, você dorme, você não dorme tomando água, né? Você não dorme com seu metabolismo acelerado, então por isso que também você tem um maior termômetro, isso é, você consegue diagnosticar através de sintomas noturnos. Teoricamente, no período noturno, não é pra gente ficar indo no banheiro com a frequência que a gente tem diurna, né? Porque diurnamente a gente tá ingerindo mais água, noturno a gente tá dormindo. Então, o normal é você acordar até uma vez, para aqueles pacientes que tomam muita água, né, durante o seu período de sono. Aquele paciente está acordando 2, 3 a cada hora, vai no banheiro, isso já é um sintoma que muitas vezes a sua próstata está crescida, está inchada e está trazendo dificuldade urinária. Primeira pergunta respondida, agora vamos para a segunda pergunta relacionada ao PSA, né? O PSA nada mais é que um antígeno, isso é, uma proteína, né? Prostática específica. O que isso significa? Significa que ele é próstata específica e não câncer específico. O PSA só serve para próstata, então? Só para próstata. É um marcador prostático específico. Então ele vai estar presente em todos os homens. E é normal que esse PSA aumente com o decorrer do envelhecimento. Por quê? Porque a tua próstata está aumentando, tá? Então, quando a gente vai olhar lá o PSA, e muitas vezes eu pego o meu exame laboratorial e tem um valor de referência, aí você fala, tá normal.
e leva para o médico fala assim, nossa, mas tá alterado. Você fala, meu Deus, mas tá aqui dentro do valor de referência. Então por que existe toda essa interpretação? Porque o PSA ele é muito individual. Se eu tenho um paciente que eu nunca vi ele na minha vida e ele é jovem, eu espero um tipo de PSA para ele. Isso é um número de PSA. Quando ele envelhece, eu espero um PSA maior. Mas se aumentou esse PSA muito rápido, isso não é bom. Então, em outras palavras, não existe um PSA isolado que a gente olha e fala, tá normal ou tá alterado. Por isso que é importante o acompanhamento. E um acompanhamento com um urologista, que vai saber interpretar esse PSA. Se é um aumento benigno, se é um aumento maligno, se é um aumento associado a outras doenças, tá? A partir de que idade, doutor? Isso é uma ótima pergunta também. Hoje, se a gente olhar todos os protocolos internacionais, eles falam que todo homem, a partir dos 40 anos de idade, ele deve discutir com o seu médico como vai ser o acompanhamento de próstata dele. Eu costumo brincar e utilizo essa expressão falando que a medicina está gourmetizada, digamos assim. Por quê? Porque hoje a gente vai fazer um protocolo identificando em cima do seu risco especificamente. Se é baixo, se é intermediário, se é alto risco. E a gente vai lançar a mão de uma estratégia específica para o André, para o Márcio, para o Fernando, para o homem específico. Mas existem ainda recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia que todo homem, a partir dos 50 anos de idade, façam o PSA e o toque de próstata periodicamente, isso é uma vez por ano. E aqueles com fatores de risco, qual a gente citou, história familiar precoce, parentes de primeiro grau e etnia negra, a partir dos 45 anos. Era muito comum, não sei se hoje ainda acontece, da companheira, da esposa, de repente da filha, acompanhar o homem numa consulta, né? Até porque o homem é mais reticente em fazer, era pelo menos, né? Mais reticente em procurar um urologista anualmente. Esse acompanhamento, até que ponto ele acontece e até que ponto ele é importante, doutor? Vamos lá, eu acho que a mulher ela é a principal cuidadora do lar, né? Então ela vai cuidar dos cuidados da casa, dos cuidados com os filhos, dos cuidados com o marido, e eu acho que a mulher ela é insubstituível em relação a isso, né? É um ser maravilhoso, né? A gente não consegue viver sem. E eu acredito que ela tem um papel muito importante no cuidado familiar em relação à questão da saúde. Então sim, ela é um agente que ela vem trazendo também esse conhecimento em relação à saúde e esses cuidados relacionados ao homem, né? Então muitas vezes algumas mulheres elas acompanham os homens principalmente nas primeiras consultas relacionadas a essa parte prostática, e depois que o homem ele já entende que é um exame super comum, é um exame totalmente inócuo, é um exame extremamente rápido, né? Ele acaba ganhando essa autoconfiança, esse cuidado com a saúde, ele passa a gostar de estar lá discutindo a saúde dele com o urologista, né? E eu percebo que inicialmente a mulher ela participa muito e depois o próprio homem vira seu próprio agente cuidador, né? Então, hoje a grande maioria dos homens que vão no consultório, eles já vão sozinhos, até porque o urologista vai discutir outras questões, principalmente relacionadas à sexualidade masculina. Eles gostam de estar sozinhos para poder contarem as suas intimidades, as suas queixas, as suas dúvidas relacionadas à sexualidade. A gente pode pensar de alguma forma de prevenção ao câncer de próstata, doutor? E também aí entra, como é um assunto tabu, entram vários mitos, né? É importante a gente tentar desmistificar ou aprovar alguma coisa nesse sentido. Quais são as formas de prevenção desse tipo de câncer? Um do que as pessoas falam é a relação sexual. Isso, a ausência de relação sexual, ou uma pessoa que tem muita relação sexual, isso de alguma forma altera o câncer de próstata ou não? Vamos lá, então quando a gente está falando de prevenção, a gente pode falar de prevenção primária e prevenção secundária. Qual que é a grande diferença? Primeiro, prevenção secundária é diagnóstico precoce, tá? Então, a campanha de Novembro Azul, a campanha de conscientização já é uma maneira de prevenção, não primária, mas secundária. Isso é diagnosticar precocemente o câncer. Quando a gente fala de prevenção primária,
que é tentar se evitar o câncer, né? A gente vai falar especificamente no câncer de próstata sobre bons hábitos de vida. Então, uma boa alimentação, atividade física, evitar alimentos industrializados, evitar fatores carcinogênicos como o tabagismo, né? Evitar ganho de peso e sedentarismo. Então, tudo isso está relacionado ao câncer de próstata. Existem trabalhos científicos que correlacionaram a homens que têm a ejaculação, né? Então não é a relação sexual especificamente, né? O fato de ejacular, essa próstata trabalharia de uma maneira importante e poderia ser um fator para prevenir o câncer de próstata. Então, e sim, isso é um fato. A questão é que a gente não sabe quanto, né? Será que eu tenho que ter uma ejaculação semanal ou 70 semanal, né? Então, essa que é a questão. A mesma coisa, por exemplo, para o óleo de semente de abóbora, né? Que é algo que a gente escuta muito relacionado à próstata. Sim, a gente sabe que o óleo de semente de abóbora pode ter um fator protetor relacionado à próstata, talvez para o câncer, talvez para a própria hiperplasia prostática benigna, mas também a gente não sabe o quanto. Será que eu tenho que ingerir uma cápsula de uma semente ou 1 tonelada por dia, né? Então, isso quer dizer que nós conseguimos associar esses fatores a benefício, mas na prática médica a gente não consegue trazer isso como uma aplicação clínica, porque eu não consigo te dar essa orientação, né? Mas sim, o fator de ejacular está relacionado a algo benéfico para a próstata. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou ouvindo falar do óleo de semente de abóbora. E o licopeno, você já ouviu falar? Licopeno também é algo, nessa mesma linha. É a mesma coisa. Porque o licopeno ele está presente no tomate, é Sim, isso? são fatores antioxidantes, né? Então, o óleo de semente de abóbora especificamente para a próstata, mas o leucopeno, fatores antioxidantes, são relacionados a todo tipo de câncer, inclusive doenças crônicas. Mas, de novo, são questões que, em palavras, em laboratório, muitas vezes eu consigo associar, mas na prática médica a gente não consegue te falar o quanto que você deve ingerir disso para ter um real benefício. O André falou, inclusive, do tomate. Alguns anos atrás se falava, olha, você vai comer tomate, tire a semente, que é perigoso, né, para o câncer de próstata. Tem alguma coisa a ver ingerir o tomate comendo as sementes para o câncer de próstata, doutor? É mais uma... É mais lenda popular urbana mesmo, É que o tomate vai ter muita acidez na casca e na semente, né? Uhum. Então, esses fatores podem ser irritativos para a urina. Tá. Então, por exemplo, pessoas que têm bexiga hipersensível, bexiga neurogênica, bexiga hiperativa, perdão, com acidez podem ter mais sintomas, vão desencadear mais sintomas. Então, se você tirar a semente e a casca do tomate, você vai ter menos acidez, com isso você pode ter menos hiperatividade da sua bexiga, mais relacionados a sintomas do que a própria câncer de próstata. 7h44, vamos fazer o último intervalo? Já a parte final da entrevista com o Dr. Fernando Ferreira Gomes Filho, médico urologista. Estamos falando do Novembro Azul no Primeiro Jornal. 7h47, voltamos com a entrevista aqui no Primeiro Jornal, hoje recebendo o Dr. Fernando Ferreira Gomes Filho, médico urologista. Doutor, o câncer de próstata é um dos que mais matam no Brasil? Sim, Marcelo, ele é um dos principais, né? Quando a gente vai falar dados do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, ele sempre vai colocar todos os cânceres diferentes dos cânceres de pele não melanoma. Por que isso? Porque o câncer de pele não melanoma é tão prevalente que ele tem uma outra tabela, digamos assim. O principal câncer em incidência e prevalência do homem é o câncer de próstata, mas ele é o que segundo mais mata, digamos assim, em mortalidade. O câncer de pulmão ele é muito mais letal do que o câncer de próstata. Entendi. Então, por isso, essa sua importância. Se não me falha a memória, no ano passado, a cada hora, 2 homens morreram relacionados a câncer de próstata no Brasil. Tá? Então, para você ver a importância desse câncer. Que loucura, hein? E tem aquela velha frase, Márcio, agora eu vou até entrar na questão, tentar entender um pouquinho a questão do preconceito, que não é só aquele preconceito do toque. No meu ponto de vista, até conversando com muita gente sobre esse assunto. Tem aquela frase, não vai no médico, se você for, você vai achar. Não tem essa? É isso, tem muita gente que fala isso. Não vou no médico, se eu for, eu vou achar. E às vezes, muito mais do que o exame de toque, é o medo de achar alguma coisa. E quando a gente fala de próstata para homem,
achar alguma coisa pode significar o fim da vida sexual do homem, da masculinidade. Aí o cara fala, melhor eu não mexer com isso, porque vai que tem alguma coisa. E aí acaba não indo ao médico, doutor. E aí, por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Para tentar entender, ou para explicar para os nossos ouvintes, que o fim não é a detecção. Né? Detectou a próstata, vai ter que tirar a próstata, que é a coisa mais radical que tem no tratamento. A vida continua, doutor? A vida sexual do homem pode continuar? Bom, vamos lá. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho a respeito desse medo, né? Quem procura acha. Quem procura acha o que já existe. Ninguém vai criar uma coisa lá. Né? Então, é muito mais fácil você lidar com um problema no começo do que empurrar ele para baixo do tapete. E quando ele for um monstro sem solução, você vai ter que lidar com ele. Então, quem procura acha o que já existe. O médico não vai criar alguma coisa lá no teu corpo que o teu corpo já não criou. Então, se você vai procurar, a grande maioria das vezes você não vai achar nada, o que é bom. Mas se você achar e for ainda totalmente no começo, você tem chance de curar e envelhecer com saúde, ao invés de morrer sofrendo. Então, acho que a importância do Novembro Azul é trazer saúde para as pessoas e dizer que o mais importante é envelhecer do lado das pessoas a quais você ama. Envelhecer com os teus filhos, com a tua esposa, com os teus netos, poder brincar com eles, poder fazer todas as questões muito gostosas que a vida nos permite, porque essa vida é muito maravilhosa. É muito maravilhosa. Agora, em relação à saúde masculina, né? De forma alguma, o câncer de próstata, a retirada da próstata é o fim da sexualidade do homem. Bem? Então, essa questão sobre disfunção erétil é uma questão que hoje, graças aos avanços da tecnologia, já foi resolvida. Tá bom? Então, hoje é possível a gente proporcionar uma relação sexual satisfatória para o homem até o final da vida dele, se ele quiser. A gente tem que entender isso também, tá? Então, óbvio que não vai ser uma ereção muitas vezes natural, pode ser uma ereção fármaco-induzida ou até muitas vezes relacionadas a uma prótese de pênis, mas é possível se manter uma relação sexual ativa mesmo com disfunção erétil relacionadas a outras causas ou a disfunção erétil relacionada ao tratamento do câncer de próstata até o final da vida, basta o homem querer. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o homem ele chega num determinado momento da velhice dele que ele fala, eu não quero ser submetido a tais tratamentos, não tenho mais interesse, ali sela, tá tudo bem, ele não quer mais porque não vai ser uma ereção fármaco-induzida, uma ereção relacionada à prótese, ele não tem interesse nisso. Mas sim, é possível permanecer com a relação sexual até o final da vida dos homens, sendo que eles tenham esse desejo e tenham saúde para também, né? O senhor falou no começo alguma coisa relacionada à raça negra, inclusive, né? A incidência maior na raça negra. E por que isso, doutor? Fatores genéticos relacionados, tá? Então, assim, a gente não consegue explicar, né? Como a gente sabe, por exemplo, que asiáticos têm mais um tipo, caucasianos têm mais um tipo, estudos populacionais demonstram que a incidência é muito maior. Agora, de país para país, de continente para continente, existe uma incidência maior ou menor? Isso está correlacionado ao diagnóstico, né? Então, os fatores e os fatores de risco. Então, a gente vê em populações aonde a etnia negra ela é maior, existe mais câncer de próstata. Tá certo. No novembro azul, a ida ao consultório tem aumentado com essas campanhas? Márcio, com certeza sim, óbvio, né? Mas o que a gente percebe é que o Novembro Azul é uma campanha não só para o novembro, né? Mas é para ficar martelando na cabeça das pessoas em relação a esses cuidados, né? Então, muitas vezes o paciente, o ouvinte que está nos escutando, acende puxa, eu preciso me cuidar. Liga no meu consultório, no consultório de outros colegas, né? De consultório de outros médicos, para falar, puxa, preciso marcar uma consulta. Não precisa ser para novembro, tá? Então, eu recomendo que os homens pensem no mês do seu aniversário.
Fala, puxa, no meu mês de aniversário eu preciso me cuidar, né? E falar, então talvez no meu aniversário, pelo menos uma vez por ano, eu vou dar uma passadinha lá no meu urologista, vou trocar uma ideia com ele, vou fazer os meus preventivos, né? E vou traçar essa estratégia e aproveito cuidar de outras questões relacionadas à saúde. Uma vez por ano, o senhor disse aí, é o ideal, por exemplo, uma vez por ano eu vou no urologista, ou de 6 em 6 meses, qual que é a incidência, qual que é a periodicidade que se deve ao urologista? Isso vai depender muito do que a gente está tratando, né? Então, homens totalmente assintomáticos com baixo risco, uma vez por ano tá satisfatório. Agora, por exemplo, se eu pegar homens com altíssimo risco para câncer de próstata, que eu já venho fazer um acompanhamento dele, talvez eu precise fazer a cada 6 meses. Então, isso vai depender do que eu estou tratando desse paciente. Mas na população geral, uma vez por ano é suficiente. Cerramos? Cerramos. Doutor, a mensagem sua final para o pessoal que por que eu devo procurar um urologista? Qual que é a importância disso para os nossos ouvintes? Bom, mas só vou puxar a sardinha para o meu lado em relação aos cuidados relacionados ao Novembro Azul, né? Acredito que todos os homens devem vencer essa barreira relacionada a cuidados da saúde, né? Muitas vezes o homem ele fica muito fragilizado quando ele está doente, né? Existe até uma brincadeira que fala que a pior dor do homem é a da gripe, né? Porque o homem ele fica muito fragilizado. E muitas vezes, por medo e por receio de ter esse contato com algo que deixa ele frágil, ele evita, né? Ele evita cuidar da saúde. Mas campanhas como essa trazem uma conscientização justamente do contrário. Que se você quer continuar sendo potente, forte, empoderado, másculo, independente, justamente você precisa cuidar da sua saúde. Que se você não cuidar, aí que você vai ficar fragilizado no momento o qual você deveria estar amparando a sua família e vai ser amparado por elas. Então, por favor, vencem o preconceito de não se cuidar, se cuidem, não só com o urologista, mas com outros médicos, desde um clínico geral, um cardiologista. Então, eu recomendo altamente que os homens passem a se cuidar mais para que envelheçam com saúde ao lado das pessoas às quais eles amam. Doutor Fernando, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia, viu? Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.